Oi galera, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Então, passei por um período que eu tava sem conseguir gravar as aulas por conta de questão de equipamento, mas agora eu vou conseguir voltar a gravar as aulas pra vocês. Acho que vai ficar até um entendimento melhor pra vocês entenderem o que eu tô querendo passar. Na última aula a gente teve sobre Revolução Americana, mas eu não consegui dar a aula em vídeo pra vocês, né, porque eu tive uns problemas pessoais e não consegui participar dessa aula. Mas, nessa aula de hoje sobre a Revolução Francesa, no início da aula eu vou tentar passar um pouquinho sobre o que foi a Revolução Americana para vocês entenderem como se foi esse processo, até porque a França interfere também muito na questão da Revolução Americana, apesar de ter sido nos Estados Unidos, né? Mas até mesmo durante esse processo da Revolução Francesa, vocês vão entender o porquê dessa participação da França dentro dessa revolução. Como eu falei, a Revolução Francesa, o local dela de origem é a França, né? Já tá dizendo aí. Mas o que acontece? A Revolução Francesa, ela é tão importante historicamente, depois eu vou deixar um resuminho pra vocês direitinho, que ela influencia outros países. Quando eu digo outros países, eu falo assim, até questão de pensamento. Por exemplo, as ideias da Revolução Francesa foram percursoras para a Revolução do Haiti. As ideias da Revolução Francesa foram preponderantes para a Inconfidência Mineira. Entendeu? Que ideias são essas? Que pensamento é esse que esses caras estão querendo colocar? É um pensamento de caráter iluminista. Então, vamos ver quais foram as causas que aconteceram para se desdobrar a Revolução Francesa. Eu acho interessante a gente entender o que é a França nesse momento, né? A França, ela tem por caráter um Estado absolutista. A gente já tinha estudado sobre isso, eu já tinha falado para vocês, Luís XIV, o Rei Sol e tudo mais. Mas nesse momento, quem tá no trono não é mais o Luís XIV, e sim Luís XVI. Então, quem é esse carinha? Como é que esse carinha, ele tá ali? Vamos relembrar o que é o absolutismo? O nome já diz tudo, o nome já dá uma cola. Absolutismo é o governo absoluto, correto? O que é um governo de caráter absoluto? É um governo que está nas mãos do rei, né? Todos os poderes. Mas, nesse momento, e a gente tem por caráter uma sociedade totalmente estratificada. O que é estratificada? É dividida por classes. Lembra que eu falei com vocês? Por camadas, né? A gente tem o clero, a nobreza e a burguesia. Né? Lembra que eu falei com vocês do surgimento da burguesia, lá quando a gente estava mudando essa ideia de idade moderna, de idade média para a idade moderna e tudo mais. E agora, com a Revolução, a gente vai ter outra mudança de idade, que é justamente o marco entre a idade moderna e a idade contemporânea, que é os novos pensamentos, né? As novas ordens sociais ou ordem mundial, né? Que coloca o mundo entre outros objetivos e tudo mais. Como eu falei pra vocês, a gente teve uma aula de Revolução Industrial, o mundo já tinha por caráter uma ideia capitalista, né? A gente viu a Revolução Industrial na Inglaterra e tudo mais. Isso tudo também influencia nessa questão da Revolução Francesa. Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, a gente tem uma sociedade totalmente estratificada, né? Então, quem é pobre, quem é burguês, quem é nobre, quem é do clero, né? Da Igreja Católica, é da Igreja Católica. Quem compõe essa burguesia, né? Essa burguesia é composta por as camadas populares, né? Os camponeses, os bancários, a população que é que não tem uma renda tão grande. Então, esses burgueses são essa população. A população que não tá nem no limbo de estar rico e tem um título de nobre, e nem no limbo de estar no clero. A gente tem uma divisão no clero que é entre o alto clero e o baixo clero. O que é o baixo clero? São os padres, pessoas que têm uma condição, pessoas que apesar de estar nessa vida da religiosidade, né, dessa santidade e tudo mais,
eles não têm uma condição financeira, por exemplo. São pequenas pessoas que ficam são pequenos padres em pequenas paróquias, e não é o padre da catedral, da França, da principal e tudo mais. É assim, um padre no interior da França. Esse cara é considerado baixo clero, porque não tem poder aquisitivo tão alto, mas apesar disso, ele faz a santidade dele lá, faz os ritos dele e tudo mais. Então, é interessante vocês entenderem o que são esses burgueses. Entendido isso, a gente vai começar vocês vão conseguir compreender como foi a Revolução Francesa. Ela se dá a partir da busca por uma nova qualidade de vida. Ou seja, essa sociedade naquele momento estava passando fome, enquanto os nobres e o rei, o alto clero, vivia desses impostos, né? E faziam altas festas em Versalhes e tudo mais. A gente tem alguns filmes que depois eu vou passar pra vocês, que deixa bem claro como era luxuoso. Tipo assim, o luxo era sinônimo de poder. Então, automaticamente, o rei, ele colocava muito luxo em suas festas, muito luxo na sua roupa. As festas eram como se era um evento. As festas do rei, né? As festas da nobreza era um evento para marcar território, para marcar poder e tudo mais. Enquanto a sua população, né, essa burguesia, ela estava sofrendo de fome, de uma má industrialização que é a França. O que acontece? A gente tem a Revolução Francesa, né, uma industrialização dos maquinários e tudo mais. Na França, essa revolução industrial. Na França, a revolução industrial, ela demora um pouquinho. Por que ela demora um pouquinho? Porque ela tem como percussor a Inglaterra. Mas a França ainda está nessa questão do campesinato e tudo mais. Então, tudo isso, toda essa questão social e tipo assim, de fome dessas pessoas, começa a causar uma inquietação. Tipo assim, cara, eu não mereço isso, cara, eu pago impostos, eu tô ali e o rei não tá nem aí pra mim. A gente também tem as guerras, né? A gente tem a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra que deixou a economia da França horrível. E a França, o que faz? Lembra que eu falei com vocês? Gente, a França e a Inglaterra só vão começar a se dar lá na frente. Agora, ainda há essa rixa muito grande. Então, o que acontece? A gente tem a Revolução Americana. O que é a Revolução Americana? A independência dos Estados Unidos. Quem colonizou os Estados Unidos? A Inglaterra. Entendeu? Então, o que os franceses fazem? Os franceses investem nessa Revolução Americana sem ter nenhum dinheiro. E o que acontece? Acontece que esses caras, a população começa a falar assim, cara, essa guerra não é nossa, a gente tá sofrendo aqui, ainda tá tendo uma crise de alimentícia muito grande, que é a crise da plantação, entendeu? Então tá tudo, já não tá legal isso. Então as pessoas começam a tecer críticas ao rei. Além disso, a gente agora vamos pensar nas ideias, né, nos pensamentos. O que é o pensamento que está ali naquele momento, naquela sociedade? É o iluminismo, gente. O que é o iluminismo? Liberdade, igualdade, fraternidade. Entenderam? Então, o que acontece? Os ideais, os pensadores iluministas, muitos deles começam ali na França. Então, começa a ser tipo assim, cara, o rei, ele é o nosso súdito, somos súditos do nosso rei, o rei é como se fosse Deus, o rei é o nosso pai, e ele não tá nem aí pra gente, a gente tá passando fome e tudo mais. Então, aí começa a causar uma inquietação. E o que essa inquietação vai se desdobrar? Na Revolução Francesa. Então, gente, vamos lá. Dito isso que eu acabei de falar pra vocês, toda essa polarização que a gente tem entre girondinos e jacobinos, isso tudo começa a interferir dentro desse processo revolucionário, né? Lembra quando eu falei a vocês da Assembleia do Estado que a própria burguesia estabelece uma nova Constituição? Ali a gente tem um novo governo, né? Que é chamado de monarquia constitucional. E ela dura de 1791 a 1792.
Depois de todo esse processo, né, a gente tem essa exaltação e tudo mais entre os girondinos e jacobinos as disputas, né, que tem dentro dessa própria burguesia. Eu acho interessante a gente pensar qual foi o rei. Então ele fugiu e não voltou mais. Ele tem tanto poderio, ele era tão absoluto, ele era tão dono de tudo, o rei de todos, o pai de todos, né? O centralizador. Óbvio que não. Claro que não, né? Claro que o rei, ele sim fez um contragolpe, né? Um contragolpe revolucionário, porque ali estava tudo em jogo. Era uma dinastia, a dinastia da família dele, além de toda a questão financeira e etc. O rei, como eu falei pra vocês, ele fugiu, né? Então ele volta, né? Mas ele volta com um golpe que é mal sucedido, né? E o golpe, ele tem como apoio a monarquia austríaca e prussiana, que se juntam, né, ao rei, porque, se eu não me engano, ele foge para a Áustria. Então, o que acontece? Ele volta, né? Só que, ao saber disso, ao saber que o rei estava na cidade, a população fica ensandecida, como se diz, fica agitada e ficam pensando que disparate do rei vir atacar a sua população, né? Que precisou fazer um levante revolucionário porque estava com fome, estava em condições precárias de vida. Isso causa uma agitação, um ódio a essa população. A esse rei, e a população parisiense vai às ruas e tudo mais. E o que acontece é que o rei se esconde, né? Ele se esconde. O rei era muito palerma, gente, muito lerdo. Ele se esconde e o que acontece? As pessoas encontram ele e ele é decapitado, junto com a esposa dele. Então, é assim que se dá a Revolução Francesa. A gente também tem a queda da Bastilha, que é super importante, acho que vocês já viram. Vocês pesquisarem na internet, foto e tudo mais. O que é a queda da Bastilha? A Bastilha era como se diz? Uma cadeia, né? Que era símbolo real. E essa questão de símbolos são muito importantes. Por exemplo, estátuas, uma cadeia que é um símbolo do poder absoluto do rei e tudo mais. Isso tudo faz com que as pessoas derrubem ela para mostrar que o rei ali não estava mais. Ali a gente não tem mais um governo absoluto, entendeu? Então, muita gente data a queda da Bastilha como o início de uma Revolução Francesa e tudo mais. Mas é isso. Eu acho que deu para entender mais ou menos como foi esse processo e quais foram as consequências que a gente tem desse processo, né? Óbvio, a gente tem uma outra ordem social, que é uma ordem de mais igualdade, liberdade, mas não é uma ordem democrática, mas é uma ordem não tão absoluta, não tão ditatorial, não sei se eu posso usar isso agora, nesse momento, sabe? E a história da França é uma história muito agitada, né? Ela tem muitas guerras e tudo mais. Não que no Brasil não tenha, porque no Brasil também tem muito. Mas é desse processo revolucionário, né? Que depois vem Napoleão, que é aquele carinha que a gente estudou, que a gente viu sobre ele. Eu só passei o nome dele. Lá no período joanino, né? Porque o que acontece? Como eu falei pra vocês, a gente tem toda essa disputa entre girondinos e jacobinos e tudo mais. E naquele momento, o Napoleão era um jovem general e ele também participava desse processo revolucionário. E Napoleão, só para eu introduzir um pouco mais, mas a gente vai ter uma aula sobre isso. Napoleão, ele sente algum, como se diz, como se fosse uma conspiração, sabe? E aí que depois que Napoleão, então,
depois desse movimento de conspiração, né, que Napoleão acredita fielmente que existe, porque apesar da gente ter uma burguesia comandando a França, a gente tem muita conspiração. A França era um local muito importante, então conspiração de uma volta de um trono e tudo mais. Então Napoleão, que também ele era burguês e tudo mais, ele teve nesse espaço de luta revolucionária, ele vê essa conspiração, ele entende isso, e depois ele dá um golpe, né, que é o golpe do 18 Brumaire, que aí ele comanda a França, ele puxa a França e tudo mais. Eu acho que a Revolução Francesa, ela é super importante pra gente entender outros processos. Gente, todos os momentos históricos são importantes, porque se você perde um, você fica meio confuso. Por exemplo, pô, quem tem a ver a Revolução Americana lá na América do Norte, ali, localizado nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos com a França, que tá aqui na Europa. Olha o espaço, sabe? Então, mas eu acho interessante vocês entenderem, eu acho interessante vocês compreenderem como foi esses processos, pra vocês verem que não é nada demais, tá tudo juntinho, sabe? Então, esse foi o processo da Revolução Francesa. Depois a gente tem desdobramentos e consequências sobre ela. A gente tem esse desdobramento da França, que depois vem Napoleão, o grande Napoleão arrebatador, que conquista todos os territórios e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem influências fora da França. Que influências são essas? No Brasil, por exemplo, tem a Inconfidência Mineira, que tem por ideais iluministas dessa independência de Minas Gerais perante a coroa portuguesa. A gente tem a Conjuração Baiana, que também tem essas ideias iluministas, né? A gente também tem, deixa eu ver, temos o Haiti, né? E esses pensadores iluministas daquele momento ali da Revolução Francesa e tudo mais, eles são percussores até hoje. Por exemplo, na faculdade eu estudo isso, tem colegas que pesquisam sobre isso. Então, assim, é uma coisa assim, sabe? Muito, como se diz? Muito importante entender como foi esse processo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido certinho tudo. Se não, vamos pra aula agora, aula online, né? Que aí a gente faz os exercícios. Façam os exercícios, por favor, gente. E a gente tira as dúvidas e tudo mais. Mas é bem legal a Revolução Francesa, que acontece várias coisas, o rei meio que, sabe? Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Beijo. Então, vamos lá. Dito isso, né? Dito todas essas questões, esses problemas sociais que a gente encontra na França nesse momento, o que acontece? A gente tinha uma assembleia. O que é essa assembleia? Essa assembleia dos estados nada mais era do que como se fosse algo tipo uma democracia, mas nem tanto. Cada estado, quando eu digo cada estado, eu tô falando assim, eu tô falando do clero, eu tô falando da burguesia e da nobreza, tinha direito a um voto, né, dentro dessa assembleia. Então, por exemplo, 97% da população, que equivalia a boa parte, era burguesa, né? Eram as pessoas que não tinham tanta condição quanto os nobres e o clero. Óbvio que dentro dessa burguesia a gente também tinha divisões. Por exemplo, a gente tinha do camponês mais ferrado, que não tinha uma condição de vida boa, precarizado mesmo, do interiorzão da França. A gente também tinha um camponês que ele tinha um poder, né? Tínhamos os bancários. Essa burguesia era uma camada social muito diversa, mas ao mesmo tempo os ideais delas, né, a busca, né, por uma igualdade parte de todos eles, é uma unificação. Então vamos lá, 97% dessa população era burguês. Ora, se 97, a gente só tem 98, 99 e 100. São 3% de nobres e do clero, do alto clero, né? O que acontece? Esses 3%, eles tinham votos, eles tinham objetivos parecidos. Quando eu digo parecidos, eu tô falando assim, por exemplo, óbvio que eles queriam continuar com os privilégios que eles tinham.
Quais eram esses privilégios? A riqueza, a luxúria e tudo mais. Então, o que acontece? É dado, como eu falei para vocês, nessa Assembleia dos Estados, um voto para cada camada social, né? O clero, a burguesia e a nobreza. Sendo que isso é totalmente injusto, já que a burguesia tinha 97% da população, né, francesa. Ok, guarda isso daí. Aí, o que acontece? Depois de todo esse processo de inquietação e tudo mais, o que o rei decide fazer? E questionamentos ao rei, falando que a nobreza não deveria ser assim, brigando, todo mundo falando assim, isso é um absurdo e tudo mais. O rei percebe todo aquele movimento popular. O que o rei faz? Decide convocar uma Assembleia dos Estados. Eu acho que esse foi o pior objetivo, a pior escolha que ele teve. O que ele faz? Aí, ao ele convocar essa Assembleia dos Estados, ele bota uma votação, né, para saber o que a população queria. Sendo que, olha só, para pensar comigo, se o clero e a nobreza têm o mesmo objetivo, eles vão votar junto. Então vai ser 2 contra 1 sempre. Isso causa ainda mais um problema, como se diz, um problema, um nervosismo, movimenta ainda mais a burguesia fica pé da vida com eles. Aí o que acontece? A burguesia pega e faz uma nova Assembleia dos Estados. Sem a resposta por parte dele, puxa a Assembleia por parte dele. Sem a resposta do rei, da nobreza e do clero, o que eles fazem? Eles promulgam uma nova Constituição para a França. O que é essa Constituição? Ela proibia vários privilégios dessas camadas. Eu vou enumerar aqui para vocês, calma aí. Vamos lá. Então, o que acontecia? Essa Constituição, ela previa a igualdade de todos perante a lei, o voto censitário, a confiscação de terras eclesiásticas. O que é isso? É a confiscação de terras da igreja, que nesse momento tem um poder gigante sobre aquele território. O fim do dízimo, a Constituição Civil do clero, dentre outros pontos. Então, assim, o que eles fazem? Eles tiram todo o privilégio dessas 2 camadas, que são riquíssimas, taxação de impostos e tudo mais. Então, foi nesse momento principal dessa Assembleia, que é colocado essa Revolução Francesa. É aí que ela desponta, porque assim, a burguesia até estava afim de conversar, mas ela mesma percebeu, com esse tiro no pé que o rei fez, que nada ia mudar se não fosse de uma forma radical. Então, vamos lá, vamos pensar agora quem foram esses personagens que foram percussores nesse processo. A gente tem 2 frentes, né? A gente tem a frente dos girondinos e dos jacobinos. Então, vamos lá. Como a gente tem essas 2 vertentes dentro desse movimento revolucionário, o que acontece é que há discussões, né? Então, por exemplo, no primeiro momento, depois da Assembleia dos Estados, né, o rei, né, ele fica com medo de todo aquele movimento popular e tudo mais, à medida que, para pensar, são 97% da população. Sem contar que dentro da nobreza, né, dentro dos nobres, óbvio que existiam pessoas que conspiravam junto com essa revolução jacobina, girondina, porque pensavam, sim, que a gente não pode ver todo esse movimento, todas as camadas, como uma coisa unitária. Óbvio, todo mundo não queria perder seu privilégio. Mas tinham sim pessoas que, infiltradas dentro do reino, né, já pensavam como se diz, em parar todo esse processo, né? Então vamos lá.